Nesses últimos dias a gente ouviu o presidente da CBF falando sobre possibilidade de novo treinador, e aí falou de vários nomes, de forma genérica, talvez até uma declaração mais protocolar, chegou a conversar sobre isso, falou os 3 nomes que foram perguntados para ele, Fernando Diniz, Abel Ferreira, Dorival Júnior, ele ainda falou mais 10. Eu, Bruno Andrade e André Hernan trouxemos informação aqui no nosso blog no Mercado da Bola, que de fato esses nomes estão em pauta, mas que o do Dorival tem mais, segundo a avaliação da CBF, um perfil Tite, quem mais se assemelha nas características dentre esses nomes citados, por ser um treinador já rodado, por ter uma personalidade tranquila e, se ganhar a Conmebol Libertadores agora dia 29, ganharia mais força nessa busca, nessa corrida pela sucessão ao cargo do Tite, que todo mundo já sabe, depois da Copa ele deixa a seleção brasileira. Como é que você encarou aquela declaração do Edinaldo sobre esses nomes que estão falados? Porque é uma discussão que me parece, e o Andrade também trouxe a informação, de que em 2023 pode ser até que a seleção abra a temporada que vem sem treinador definido. Não há uma pressa para essa definição. Mas como é que você viu essa declaração do presidente da CBF, Igor? Zan e amigos do De Primeira, realmente ele falou numa tentativa de se defender, né, vamos dizer assim, de não entregar o ouro logo de cara, né? Isso eu estou falando do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. Ele coloca os nomes que foram perguntados a ele, né, numa pergunta feita por um jornalista do Grupo Globo, e ele respondeu, se vou citar esses 3, vou citar também esses mais 10 aí. Mas, de fato, o Edinaldo ele está tentando centralizar essa discussão, né, do próximo técnico da seleção brasileira, não costuma compartilhar esse assunto com outras pessoas, inclusive, por exemplo, o vice-presidente da CBF, pelo que a gente tem informação, e tampouco o Juninho ou o Tite estão participando de qualquer debate a respeito da sucessão na seleção brasileira. A questão da pressa que você citou, meu caro amigo, é porque pode ser que não necessariamente a seleção já na virada de dezembro para janeiro tenha um treinador. De fato, isso pode não acontecer, né? Porque as eliminatórias estão programadas e previstas para começar em março. Então, a CBF teria aí uma janela de algum tempo, talvez um mês no máximo, né? Imaginando aí um planejamento devido adequado para observações e convocação para esse primeiro compromisso da seleção brasileira de 2023, que deve ser, pelo que está previsto pela Conmebol e pela FIFA, o início das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, então teria uma janelinha aí de tempo para a CBF conseguir trabalhar e em busca de um novo treinador, sucessor do Tite, que realmente, de fato, não está afim, não vai continuar, já avisou para todo mundo que é de direita aí que não vai continuar na seleção brasileira. Terminando a Copa do Mundo, a seleção brasileira terá um novo comandante. E só sobre o Edinaldo Rodrigues ainda, né? Não combinei nada com a produção, mas para vocês ficarem ligados aí sobre seleção brasileira e futuro, o presidente da CBF está nesse momento nos Estados Unidos, na sede da Nike, né? Porque ele vai ter uma reunião na sede da Nike hoje com essa patrocinadora da seleção brasileira, pensando aí, quem sabe, em estreitar laços e até prorrogar o patrocínio da seleção brasileira para o futuro. O contrato até o momento que está em vigor vai até 2026 e o Edinaldo foi para lá para conversar com a presidência, o comando da empresa, para estreitar laços aí dessa empresa que é uma das patrocinadoras da seleção brasileira. Isso é de primeira, notícia exclusiva, sempre tem prioridade. Igor, quero te agradecer demais pela tua participação, enriqueceu muito nossa estreia aqui e as portas estão escancaradas para você sempre voltar de primeira com a gente, fechado? Eu agradeço, estou à disposição, amigos. Um abraço para o nosso gajo, Bruno Andrade, de Portugal, também São Paulo. Um prazer, sempre estou à disposição para conversar e trocar informações também. Valeu, gente. Grande Igor Siqueira, estava com a gente agora aqui no De Primeira. Andrade, jogar a bola para você, para comentar um pouco mais da nossa apuração a respeito do Fernando Diniz e do Abel, que são nomes que foram perguntados para o presidente da CBF. O Diniz ainda tem aquela questão de tentar precisar buscar um primeiro título para se provar nessa primeira prateleira dos técnicos. E o Abel, por ser um estrangeiro, seria uma quebra de paradigma. Por isso, talvez o Dorival tenha mais características que agradem a CBF. Tendo em vista os nomes e as preferências, vou começar de trás para frente. O Fernando Diniz talvez sofra daquele mal que sofreu lá atrás o Renato Gaúcho, que já foi cogitado e caiu da forma como era analisado pela CBF, o Cuca, que era valorizado e também caiu por conta dos últimos resultados, e o Diniz, que já teve um nome mais forte dentro da CBF, também ficou um pouquinho esquecido, entre aspas, porque os resultados no Fluminense, os mais recentes, não são positivos, pelo perfil mais efusivo, mais forte, mais polêmico, e também porque não tem um currículo como tem o Dorival, e muito menos um currículo como tem o Abel Ferreira. Então o Diniz larga ali nesses 3 atrás na prioridade da seleção brasileira. O Abel seria uma exclusividade, o primeiro treinador estrangeiro da história, de forma oficial, da seleção
brasileiro. O Abel, que vem com 5 títulos e caminha para conquistar com os pés nas costas o título do Brasileirão, é um nome que também atrai, muito por conta também da opinião pública, de perceber que vive um grande momento, mas o perfil também enérgico, a forma como entra em algumas polêmicas, como contesta a arbitragem, isso pesa contra o Abel Ferreira. O currículo diz por si só, mas o perfil não combina tanto com o do Dorival Júnior, e como você falou logo na sua abertura, o perfil do Dorival é aquele que mais se assemelha ao perfil Tite. E é curioso perceber que o Dorival, se você fosse analisar no começo do ano, nem sequer seria cogitado, não estava nem sequer perto do horizonte de uma eventual substituição do Tite na seleção brasileira, mas o ótimo trabalho que tem feito no Flamengo credenciou para ser hoje o favorito, para ser hoje aquele que a seleção olha com mais atenção, com mais carinho, mas é importante dizer, precisa ser campeão da Copa do Brasil e ou da Libertadores. Sabemos, e não só uma questão de opinião, mas de informação, que a CBF não levaria, ou dificilmente levaria o Dorival para assumir o posto do Tite, independentemente de ser campeão ou não da Copa do Mundo, se o Dorival não conquistar nenhum título, porque não teria como, entre aspas, justificar a contratação de um treinador que até então, no começo do ano, estava esquecido e que no fim não ganhou nada. Mas é bem verdade que o Flamengo é forte nas duas competições, na Copa do Brasil e na Libertadores, e o Dorival conseguindo pelo menos um desses títulos, e quem sabe os dois, chega com força para ser esse eventual substituto do Tite, que deixa a seleção, como disse bem o Igor, a partir de janeiro, ou seja, pós-Mundial no Catar. Cenas dos próximos capítulos, a ver se o sucessor do Tite terá um hexa ou não para sustentar na sequência do trabalho do novo treinador da seleção brasileira.